Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo operando comigo. Agora são 9h39 da manhã, nossa conta real tá com 4,50, minha meta é conseguir chegar em pelo menos 10 hoje. Vão ser umas... não sei quantas entradas, umas 4, 5, por aí. Enfim, antes de qualquer coisa, vamos olhar aqui naquele site que eu mostrei pra vocês ontem, que é o Trader Time Zone, se tá bom pra gente operar agora ou se tá tendo notícia. Meia hora, cara, 10 horas da manhã só. Bom, a gente tá vendo aqui um gráfico com força de compra, força de alta, formou uma taxa única de baixa aqui atrás, depois rompeu, formou mais uma vela de controle de alta aqui, eu estou marcando. Vamos ver como é que vai ser. A tendência é que o gráfico queira subir, gente, então tá ideal pra gente pegar operações a favor do movimento. Vou botar uma linha aqui, ó, da gente traçar os últimos topos e fundos, que no caso são os últimos fundos. Ó, a gente tem uma LTA aqui, e se você for ver tem outra aqui. E também temos outra direção aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Bateu com os fundos ali, bateu com os fundos aqui, bateu com os fundos aqui, e bateu com os fundos aqui. Não necessariamente eu vou manter essas linhas, tá, galera? Mas eu tô querendo mais é mostrar pra vocês as minhas análises. Vamos continuar olhando, vendo se acha outros pares, ó. 74 para baixo a gente tira. Quero só o que esteja com payout até 85% e que seja aberto. Euro GBP, vamos abrir também. E daqui para baixo 84, 83. Tá. Opa! Uma taxa, um controle de força aqui, gente, olha só. O problema é, tá segurando bastante aqui em cima, eu não gosto muito disso não. A gente tem outro de compra aqui. Não. Aqui é verde e aqui é vermelho. Ó, final de uma taxa única de... Aqui também outra taxa única. E lá em cima outra taxa única. O preço tende a querer segurar aqui, ó. Porque aqui também é uma região anterior de taxa única. Taxa única não, de controle, ó. Aqui, tá vendo? Ó. Tá vendo? Foi aqui que eu marquei. A macro tá de alta, mas ele tá vindo de uma micro de baixa. So I'm living at the side door. Olha, rompeu mais uma aqui. Se for ver, finalizou exatamente em cima. Na verdade, rompeu também, ó, uma vela de controle de compra. Buscou aqui e já passou. É. Só que eu não vou entrar. Vocês lembram do vídeo passado que foi exatamente isso, né? Que aconteceu. Uma vela rompeu sem pavio. E inclusive eu falei a mesma coisa, rompeu. É, a vela rompeu sem pavio. E eu fui e acreditei comprando numa compra. Mas você lembra que o alvo não tinha, o gráfico não tinha nenhum outro alvo? Diferentemente daqui, ele tem um alvo daqui de baixo, olha só. E é o que ele veio buscar. Então essas coisas que a gente tem que unir nas nossas análises pra manter a confluência o mais assertiva possível. Ali já saiu rompendo. Esse gráfico não tá nem um pouquinho interessante. Áudio USD 80 de payout. Não. Vou fechar o euro, o dólar JPY também. Temos aqui, ó, uma taxa única de alta também. Seguido de uma comando. Opa, então essa região aqui tá com bastante força de compra. E temos outra taxa, duas taxas seguidas aqui atrás, ó. Então essa daqui é mais uma região que tá confirmada pra gente, né? Mais um lote confirmado pra gente. Se você for ver lá embaixo, ele ainda tem um alvo. Ó, ele tem um alvo aqui pra buscar. E ele tem outro alvo aqui embaixo pra buscar. Detalhe, aqui ó, também é a abertura de uma taxa única. Eu sei que tem alguns traders que marcam abertura e fechamento, né? Eu costumo marcar, depende. É a abertura se for controle, e se for taxa única eu marco o fechamento. Mas aqui ó, é uma abertura de uma taxa única. Demonstrou interesse, mas olha como reverteu. Então aqui aparentemente ele não tá... ideal a gente pegar retrações aqui ó.
Ó, pegar retrações aqui, vou mostrar pra vocês. Se abrir, né? Aqui, ó. Pegar retrações aqui. Entendeu? Porque tá tudo com a força pra cima. Provavelmente se terminar uma taxa única com outra taxa única, não vai. Falei que ele ia querer ficar aqui? Ó. Mas como ele já reverteu, eu não vou nem pegar. O ideal seria que ele tivesse dado um estirão lá pra cima. A tendência ainda é subir. O que eu posso pegar é uma reversão, mas já passou o nosso tempo. Eu poderia pegar uma reversão aqui, tá vendo? Se ele tivesse tocado pra cima, acreditando num movimento assim. Ou então, se ele tivesse finalizado exatamente em cima, eu poderia ter pego uma entrada de baixo, não, desculpa. Se ele tivesse fechado exatamente em cima, eu poderia ter pego uma entrada de compra, porque estaria fechando uma compra com uma compra. E outra compra aqui atrás. Outra coisa que eu queria dizer é, deixou um pavio, demonstrou um interesse. Como eu falei, o ideal da gente pegar uma operação de compra aqui seria ou nessa marcação, só que não chegou a tempo. Vamos ver, se romper aqui, aí eu pego. Se romper aí eu pego. Não rompeu. A tendência é que ele segure, ó. Olha o que aconteceu aqui. Ele não segurou um pouquinho nesse canal? A tendência é que ele vai segurar um pouquinho até romper. Então a gente tem que usar essa segurada aqui a nosso favor. Já formamos um topo com 3 pavios aqui. Podemos considerar operar uma consolidação, caso a próxima vela venha buscar, aí no caso não nos primeiros 15 segundos, mas nos primeiros 25 ou 30 segundos, porque é consolidação. Mas só aqui. E detalhe também, eu tô acreditando e confiando na macro de baixa. Na micro de baixa. Não vai buscar lá. Rompeu. Finalizou exatamente em cima, ó. Pra romper tem que ter pavio. Aqui a tendência é que ele reverta. Mas como o movimento tá lento, ele vai reverter, ele vai descer um pouco, mas talvez reverta, entendeu? Retraia no caso, desculpa. A tendência é que ele desça, ó. Que ele desça um pouquinho aqui e faça assim. Por isso que fica pesado a gente pegar uma operação de compra pra cá, ou fica pesado a gente comprar uma operação de venda pra cá, porque ele não sabe, entendeu? Então a gente opera na segurança, que seria se viesse buscar aqui. Não rompeu grudadinho, tá vendo? Se tivesse rompendo grudadinho, eu poderia operar com bem mais certeza pra cima. Mas exatamente por causa disso, não terminou grudadinho, no caso como não terminou, não podemos, porque fez exatamente o que eu falei, ela desceu e ela subiu. Agora aqui tem um gap gigantesco, eu não gosto disso. Não gosto disso, porque daí na hora que você apertar pra fazer uma entrada, o bagulho vai onde você não quer. Aqui tem alguma coisa, a gente tem aqui um comando. Um comando junto de outro comando ali atrás, olha só. Finalizou um pouquinho aqui, ó. Deixando um pavio. Retraiu, formou mais um comando aqui. Péssimo. E péssimo também. Bom, aparentemente a gente tá com 3 pares pra operar, que são esses. Já, ó, eu fiz tanta marcação aqui que eu já me perdi. O que é o que? Esse é desse, tá? Você existe ainda? Não, aparentemente você é lá de trás, pode sair. Você existe ainda, rompeu uma, rompeu duas, rompeu 3, rompeu 4. Vai como o amarelo, porque você já não tem tanta força nem tanta importância. Você. Quem é você? Você aqui atrás, rompeu uma aí? Pode tirar. E você, por último, a gente tá aqui, ó. Rompeu só uma, duas, tá respeitando aqui. Então a gente ainda tem essas regiões aqui pra operar. Caso essa vela venha operar com pico aqui, a gente pode entrar, mas tipo assim, não mais, por causa das segundos. Mesmo que ela esteja fazendo um movimento bom, gente. Depende na próxima. Se essa confirmar, talvez a gente pode. Tudo depende do movimento, depende do gráfico, depende do operacional. Isso é tão fácil. É tipo assim, é muito fácil. Depois que você pega, é muito fácil. É muito fácil, tipo assim, você faz dinheiro. Eu não vou falar que vocês estão perdendo dinheiro igual os outros traders. Ai, você tá perdendo dinheiro se não está fazendo isso. Gente, tá perdendo caralho. Tudo tem que ser quando tem que ser. Acabou de formar mais um comando de baixa. Não, mais uma taxa única aqui de baixa, ó. Acabei de marcar eles. Vamos ficar atento pra quem sabe pegar uma retração nessa vela. Não vamos estar conseguindo. Por quê? Onde é que o gráfico quer ir? Verdade, Miguel. Ele tem um outro alvo a buscar. E de fato, vou marcar ambos esses alvos aqui, ó. Então faz sentido eu continuar acreditando em macros de baixa, hein, gente? Se vir buscar as nossas marcações, faz total sentido. Porque ele quer descer. Como eu falei ontem no vídeo, não sei se vocês lembram, mas os primeiros 15 segundos da vela ela ainda é um reflexo do movimento anterior. Dos 15 aos 30, ela começa a mostrar o que ela quer fazer. E dos 30 aos 30 ao 0, ele tá... Em 30 aos 60, no caso, ele tá prevendo o próximo passo e também decidindo pra qual lado que ele vai. Ele mostrou a intenção, ele define o que ele quer e prevê a próxima, entendeu? Nesse caso aqui, ó, reflexo da outra, até os 45 segundos, que foi descer e ficar com estirão. Agora, até os 30 segundos, ele tá mostrando o quê? Que ele quer descer. E de 30 pra baixo, a tendência é que ele continue descendo. Você também, ó, tá saindo rompendo tudo. Será que a gente não vai conseguir fazer nenhuma operação, gente? Vamos conseguir sim, vamos conseguir fazer uma operação
Ó, aqui embaixo tem um comando que ele foi respeitado bastante. Aparentemente tá tudo querendo romper. Vamos dar uma olhada no Trend Time Zone, pessoal. Com certeza ainda deve estar em horário de notícia, mas tá acabando. De fato. Ah, Miguel, por que você não tá operando? Aqui a gente tem um comando de alta. 2. Que não foi rompido nenhuma vez ainda, né? Ele andou e tá segurando aqui, ó. Seguido de outro. Talvez o preço ele queira começar a reverter. O que eu falei? Eu sei o que eu tô falando. Ele vai querer romper, mas não vai conseguir agora. Então nós vamos pegar uma compra na próxima vela para ele continuar subindo. É que eu tô ouvindo música, tá, gente? Será que a gente vai conseguir fazer uma operação hoje, pessoal? Depende. Rompeu, ó. Primeiro rompimento dessa região. Rompeu mais ou menos e já voltou. Se a próxima vir buscar essa região, cara, a gente sobe. É uma compra sem pensar 2 vezes. Mas só se a outra... Ih, já foi, ela já subiu. Ó, até os primeiros 45 segundos, até os primeiros 15 segundos, ela vai ser um reflexo da outra. Ou seja, andando nesse pedacinho que é a outra. Dali pra frente ela mostrou pra onde que ela quer ir. Ela tá querendo descer. Tá querendo descer, mas não sabe. Ó, segurando bastante, conseguiu romper? Não rompeu, 30 segundos, ela vai terminar daqui pra baixo. Ou então ela mostrou que ela tava querendo segurar e mostrar força, ela ia romper. Faz sentido, só preciso fazer a análise certa. É, pessoal, hoje tá fogo, hoje tá fogo. Hoje tá maravilhoso pra operar, hoje é um dia incrível de operações que a gente fez muito, a gente lucrou muito, a gente aprendeu muito. E a gente também se divertiu muito, porque a gente gosta do que a gente faz isso com prazer, é da hora. A minha gráfica dessa manhã foi uma oportunidade. Lembrando, eu quero começar a aplicar a minha meta de 3 entradas. O meu operacional que eu pretendo fazer, tem escrevendo isso daqui? Tem, mas não é permitido. Então, o meu operacional que eu quero fazer é 3 por 2. O que isso significa? Que eu tenho que fazer 3 entradas soros. Soros. Deixa eu ver, será que escrever aqui é melhor? Peraí. 3 entradas soros. Enfim, opa! Estamos pegando algo aqui, pessoal. Finalizou uma taxa única e nasceu um controle. Isso daqui é forte. O gráfico chegou aonde, ó? Aqui embaixo, aparentemente ele não vai querer buscar essa região. Já começou a mostrar que vai voltar a subir, formando uma taxa única de baixa seguida de um comando de alta. Mas só se assim, chegar com um puta estirão, entendeu? E passar, senão nem entra. Conforme eu acredito que eu vá pegando mais domínio, eu pretendo não ficar tão criterioso. Tipo, não chegou aqui, ó, perdi uma oportunidade, mas eu já vi que vai dar certo. Tipo, só com essa descidinha aqui eu já poderia ter entrado, entendeu? E poderia ter feito dinheiro. Enfim, continuando. Minha entrada eu quero que seja 3x2 soros. Eu vou poder ter 2 loss por dia. Eu não sei se é 2 ou se é 1, mas eu acredito que é 2 loss por dia. E fazer 3 entradas gains seguidas com mão de soros, tá, gente? Mão de soros por quê? Porque assim. Então a primeira $2. Aí depois a gente vai pegar o meu lucro, mais $2. E depois o meu lucro, mais o meu lucro, mais $2. Entendeu? Opa, formamos um comando aqui. Ó, formamos uma taxa única de... Um comando de alta seguido de um comando de baixo. Pera aí, rompeu. Mas se terminar aqui, ó, e descer um pouquinho pra cima, próximo. Puta, rompeu muito, vai deixar um pavio muito grande. O gráfico não sabe pra onde ele vai. Ó, eu tenho esse belo exemplo aqui, rompeu deixando o pavio, mas não vai dar tempo de... lá. Cadê rompimento? Mas aí rompeu, quando só rompe o pavio. Não, quando só rompe o pavio a gente não entra. A gente só entra se rompe o corpo. Finalizou com o pavio também. Rompeu só o pavio novamente, a gente não entra. Lá, travou deixando o pavio, não entra. Exato. A gente não vai entrar nisso daqui, tá, gente? Por quê, Miguel? Porque não é seguro, cara. Não é seguro, a vela ela não tá indo direto buscar nossa região. A tendência ainda... se eu tivesse acreditado numa compra, gente, aqui em cima, pra próxima, eu tinha me fudido gostoso. Você entendeu? E aqui, ó, eu tava pra marcar a taxa única de baixa também, que acabou de formar, só que não deu tempo.
Já rompeu. Tem mais coisa? Não, hein? O gráfico ele vai começar a querer reverter. Só se rompesse a gente entraria pra baixo. Ali a gente não entra. Na verdade, eu acho que o cara tinha explicado. Tem um vídeo que eu preciso voltar pra entender essa entrada aqui. Ó, eu vou até tirar um print. O que eu fiz? Eu vou até tirar um print. Como é que eu faço essa bosta? Ai, eu esqueço, gente. Eu não faço... Aqui. Shift 4. Aqui, ó. Pronto. Tirar um print que depois eu vou estudar essa entrada e eu volto pra explicar ela pra vocês, porque se eu não me engano tem um jeito da gente operar assim, tá? Que eu não sei se a gente ia entrar a favor ou contra, eu acho que é contra. Mas eu vi isso ontem. Bom, nem existe mais já, né? Nem existe mais e já ficou atualizado também pra uma taxa única, pra um comando de força. Gosto disso, gente. Bateu, comprou, bateu, vendeu. Bateu, comprou, bateu, vendeu. Bateu, comprou, bateu, vendeu. Bateu, comprou, bateu, vendeu. Entendeu? Até agora, ó, não rompeu. A tendência aqui, ó, vamos ver a próxima, hein? A próxima. Se estourar até os primeiros 15 segundos, a gente pode entrar pra baixo. Mas não vai. I see the great escape, so long days in May. Ó, os primeiros 15 segundos ele revertendo do movimento que ele veio dessa vela, que era o quê? O movimento de baixo. Agora ele tá querendo dizer o que ele vai fazer, ó. Vou subir, vai. Vou subir, tô querendo subir, hein. Ó, tô mostrando que eu tenho força pra subir. Mas eu não sei. Agora, ele sobe. E a próxima provavelmente vai romper esse pedacinho. Só que você tá vendo como rompeu? Rompeu. Tem mais algo? Deixa eu ver. Ó, já veio buscar e já desceu. Poderia ter entrado. Era exatamente isso que eu queria. Pegou, desceu e vai descer. Step parties and start my body like I'd be saved by a perfect kiss. Formamos aqui também mais uma taxa única de alta. Queria entender por que eu tirei. Beleza, mas não tem nada aqui. Ok. Mais uma taxa única de alta confluindo com um ponto aqui, ó, de baixo, com um suporte lá de trás. Fechou em cima da taxa única? Ah. Não, esquece. Acabou de criar essa taxa única aqui. E Maluque. Galera, esse vídeo vai ficar comprido, hein? E a gente não fez nenhuma entrada ainda. A gente fez... Calma aí, mudar o pensamento. A gente já fez muitas entradas lucrativas hoje. A gente só tá fazendo entrada lucrativa hoje. É muito fácil. Tipo assim, o gráfico tá muito bom pra gente operar hoje. Vocês não estão entendendo. Eu vou olhar esses e depois eu olho os que estão... Muitos perguntam, Miguel, onde você aprendeu? Bom, eu fiz durante... Opa! Calma aí. Eu acho que eu encontrei uma confluência pra gente. Que não respeitou. Ou de Mo. De vamos. Respeitou nem a primeira, né? De fato, tem uma confluência aqui, ó, de controle de alta. Com uma zona de suporte, mais uma LTA. Só que não veio buscar. Rompeu. E a tendência é que continue rompendo.
Então, como eu estava falando, onde eu aprendi? Eu fiz em 2022 a mentoria da Ana Tavares, que foi onde eu aprendi suporte, resistência, pullback, price action. E basicamente o que eu sei até hoje. E recentemente eu tenho feito a mentoria do... Não lembro o nome do cara, mas a OG de sucesso. É um negócio assim. Que é sobre lógica do preço. E desde então eu tenho conciliado os meus dois conhecimentos. Buscando oportunidades no gráfico, mas aparentemente a gente vai estar sem, hein, galera? Aqui, ó. Aqui a gente tem o quê? Uma taxa única de alta, seguida de uma comando de baixo. Veio buscar, entramos. Não entramos, no caso, mas se tivesse entrado, teria dado game. Aqui, ó, tá retraindo. Porém, tá muito em cima aqui, tá rompendo. Isso daqui tá deixando de ser uma região válida já, tipo, tá muito apertadinho esse lote. Ó, galera. De novo aquele mesmo exemplo. Fechou da mesma cor. Não sei onde que eu entro. Daria... Se ele der mais um pico pra baixo, eu pego uma reversão. Mas agora já passou do tempo. No caso, deixa eu ver. Ele fechou com o corpo fechado na taxa única. Ele fechou com o corpo fechado... Olha, foi exatamente aqui. Só que aqui foi o contrário. Ele fechou com o corpo fechado numa taxa única. Que vai ler um comando. Então, peraí. Se você for ver, fechou num comando de arta. Tell me to go fuck myself. In the garden, would you trust me if I told you it was just a summer thing? Only 17, don't know anything, but I know I miss you. Ó, é isso mesmo, fechou fechado, a próxima era pra descer. Perdemos mais uma entrada aqui, por moscar. Mas é que é muita regrinha, tipo assim, ó, duas cores iguais, ao contrário, entendeu? Porque na verdade tem X cenários, eu vou depois tentar desenhar todos os cenários. No caso aqui, se você for ver, eu vou até printar pra gente trabalhar de novo depois, que é o mesmo exemplo da passada que eu perdi. Ó. E já manda pra mim também. Baby, I'm here on your doorstep and the plans it out for weeks now, but baby, right now is the last time I can dream about what happened and see my face again. I wanted to is make it up to you. Daisy 17. Quase, hein? Quase que eu foda a gravação inteira. Kiss me on the porch in front of all your stupid friends. If you kiss me, will it be just like I dreamed it? Will it patch your broken wings? Only 17, I don't know anything, but I know I miss you.